Bom dia, pessoal. Hoje, então, tô aqui depois de um tempinho, né? Passei um final de semana aí que eu não gravei vídeo para vocês. Era final de semana de Páscoa, né? Feriado, e também eu tive um probleminha aí de saúde, mas graças a Deus já tá tudo certo. Mas enfim, tô aqui de volta. Eu sei que vocês não param de estudar para concurso, né? E eu tenho uma fila aí de provas, né, que vocês me mandam e eu tenho que fazer as análises aqui para vocês. Essa vez, quem está na vez é essa prova da Prefeitura de Fortaleza, de 2012, que eu não sei mais quem me mandou, porque é muita prova que eu recebo no meu WhatsApp. Inclusive, eu vou deixar o WhatsApp ali na descrição do vídeo, tá? Quem quiser me mandar prova, não esquece de mandar o gabarito junto, porque eu gosto de sempre analisar com o gabarito para comparar as respostas, tá? Porque eu não sei tudo. Então, quando eu fico na dúvida, eu gosto de ter o gabarito junto, até para ver se às vezes alguma questão foi anulada ou não, ou entraram com recurso. Então, manda no meu WhatsApp que eu vou colocando numa fila e conforme vai dando tempo, eu vou gravando os vídeos e postando aqui no canal para vocês, tá? Lembrando também que eu vou deixar ali na descrição o link para quem quiser entrar no grupo dos teachers lá no WhatsApp, que é bem interessante. O pessoal troca bastante ideia em relação até às aulas, né? Em relação aos concursos, em relação a tudo que seja relevante ao ensino da língua inglesa, tá bom? Vou deixar também o link para o meu curso de gramática que está à venda lá na Eduz. Eu ainda estou devendo uma aula de phrasal verb para aquele curso, mas eu estou fazendo ela, só que eu não tenho tido muito tempo. E para quem quiser e tiver interesse, também tem o curso de inglês para concurso público, que acontece toda quarta-feira à noite. Começou em fevereiro, mas você pode entrar a hora que você quiser, você paga o mês que você faz ou você paga a aula que você faz. Você pode comprar as aulas que já aconteceram, eu tenho elas gravadas, tenho o material todo em PDF, é só entrar lá no meu WhatsApp e me chamar para conversar, tá bom? Então não esqueçam que tem esse curso de inglês para concurso público. Lembrando que ele não foca nenhuma banca em específico, tá? É em inglês para concurso público. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Vocês têm que focar no conteúdo. A partir do momento que vocês sabem o conteúdo, vocês resolvem qualquer banca, tá? A única banca, assim, que por enquanto eu vi que é um pouco diferente é o Sebrasp, né? Porque tem aquilo de certo ou errado nas frases. Mas quando for questão de alternativa, múltipla escolha, gente, não tem diferença entre bancas. Você sabe o conteúdo, você responde qualquer banca, que é o que eu provo para vocês aqui nesses vídeos, tá bom? Então, toda quarta-feira à noite, às 8 da noite, eu tenho aula ao vivo, preparatório de inglês para concurso público. Quem quiser participar, só me chamar no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Então, vamos fazer essa prova aqui do IMPAR de Fortaleza de 2012. É uma prova só de gramática, ela não tem interpretação de texto. Hoje em dia é um pouco difícil isso, não sei se essa banca continua fazendo isso sem interpretação, mas vale também porque cai bastante gramática nas provas, né? A gente acha que às vezes é só interpretação, mas não é. Então vamos lá. Da 1 a 15, olha, leiam sempre com muita atenção, gente, os enunciados, tá? For questions 1 to 15, choose the option that correctly. Vou pegar minha caneta aqui. Correctly completes the sentences. Então, da 1 a 15, você tem que encontrar a resposta correta, tá? Isso quer dizer que provavelmente depois da 15 vai mudar. Então, prestem atenção nos enunciados, tá? Vamos lá. We've had really bad weather lately. I know the paper today brings more bad news. Ó, o que que eu tenho que prestar atenção? Quando você tem que completar espaço, cuide. Ou é antes ou é depois, né? Antes do espaço aqui eu não tenho nada demais, mas depois do espaço, o que que eu tenho aqui, ó? Weather, tempo, clima e news. Ambas essas duas palavras, esses dois substantivos, são substantivos incontáveis. O que que quer dizer? Que eu não vou poder usar o artigo indefinido, porque ele conta, né? É uma, então eu não posso usar. Então eu já elimino a letra A, eu elimino a letra B e eu elimino a letra D. Resposta a letra C. Tranquilão, né? 2. David, what a lovely... vou ter que ir para as alternativas, né? Furniture. Furniture também é incontável. Mas eu tenho aqui o artigo, ó. Eu estou contando.
Eu não posso colocar furniture ali porque ele é incontável. Essa daqui eu já eliminei. Eu não digo slice of furniture, uma fatia de móvel, né? Eu não digo loaf é um pão, né? Uma unidade de pão, também não digo. Então, essas duas eu já elimino. Mas eu digo uma peça de mobília, né? Uma peça de móvel. Então, é a letra D. Nossa, essas duas aqui foi bem tranquilo, né? Essa questão aqui eu acho que eu já analisei ela sozinha em algum vídeo aí mais antigo. Eu não sabia que era dessa prova. In my opinion, the corset is item in women's clothes. The platform trainers are... Bom, então aqui eu vou usar os comparativos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, dá uma olhadinha nas alternativas, ver se não tem alguma que está com algum erro de gramática, de estrutura, sabe? Tipo, misturando o comparativo com o superlativo, que geralmente eles fazem isso para te confundir. Antes de você tentar preencher os espaços, você consegue eliminar, às vezes, uma ou duas, às vezes até três alternativas, só nos erros. E que nem aconteceu aqui em cima, ó, nessa questão de contáveis e incontáveis. Então, não tente já preencher de cara. Primeiro, olhe as alternativas para ver se você não consegue eliminar alguma por causa de erros de estrutura, tá? Então, vamos ver aqui, ó. The most uncomfortable, the ugliest, tá certo? Porque tira o Y, troca por I. The fanciest, the most funnier. Para começar, funny é um adjetivo curto. Eu não colocaria the most na frente e eu não misturo the most com comparativo, né? Então, essa alternativa está errada. Essa eu não preciso nem me preocupar em analisar depois. Tá vendo? É isso que eu digo. The more eu não digo, né? É the most, tá? Então, mais uma errada. The most unhealthy. Tenho a impressão que tem unhealthiest, né? Prettiest, não tem plural, né? Então, aqui já tá errada também, viu? É isso que eu falo, ó. A resposta é a letra A, só sobrou ela. I really can't stand jeans. It's so old-fashioned and weird. Black, long wig, long fair. Ah, aqui é questão da ordem dos adjetivos, né? Ordem dos adjetivos é uma coisa bem complicada, né? Porque se você pesquisar numa gramática diz uma coisa, em outra gramática diz outra, um site diz uma coisa, mas geralmente eu tenho, aqui eu tenho tamanho, cor, spike. O que eu vou colocar em spike? Forma? Acho que forma, né? Então seria mais ou menos tamanho, idade, formato, cor, tamanho, idade, não tem, formato, cor, origem, material, propósito. Se você digitar aí no Google ordem dos adjetivos em inglês, você vai ter uma carrada de sites aí para você pesquisar. Mas basicamente é tamanho, idade, formato, cor, origem, material, propósito. Opinião vem antes, tá? Se tivesse, por exemplo, beautiful, seria o primeiro de tudo, tá? A opinião vem antes, depois vem o fato, vem o que é real. Então, tamanho, formato, cor é o que a gente tem aqui, né? Ó, se você analisar antes de qualquer coisa, black long, cor, tamanho, red long, é a mesma coisa essas duas alternativas, então não pode ser nenhuma das duas, porque elas são iguais. Elas estão com a mesma coisa, ó. Cor, tamanho e substantivo. Cor, tamanho e substantivo. Uma anula a outra, elas são iguais, não pode ser, né? Então a minha dúvida vai ficar aqui, ó. Tamanho, cor e formato, tamanho. Formato, tamanho não pode, porque é tamanho, formato, cor. Então essa daqui tá errada. Então é a letra B, fecha? Fecha, letra B. Fair, para quem não conhece, fair é um adjetivo para cabelo claro, cabelo louro, tá? A gente fala fair, é cabelo bem clarinho, aquele louro bem clarinho, bem natural, bem amarelinho, geralmente criança, sabe aquele loirinho bem clarinho? People in my city are thriving than ever. Slower and worse.
Olha aqui. Slower and worse tá certo. Careless and faster tá certo. More quick, não, é quicker, né? Então, essa daqui eu posso anular. Porque adjetivo curto não vai ter more na frente. Better and more carefully. Essas três estão certas. E agora? Eu tenho três alternativas que fecham, que estão todas corretas. E agora? Como é que eu vou responder isso daqui? Veja bem. O que que tu precisa aqui? Precisa comparativo? Precisa. Porque você tem um then. Mas você precisa de comparativo de adjetivo ou de advérbio? Olha a pegadinha aqui. People in my city are driving. Você está caracterizando o quê? As pessoas ou a ação de dirigir? Então, cuidado. Se você está caracterizando as pessoas, você vai precisar de um comparativo de adjetivo. Se você está caracterizando a ação de dirigir, você precisa de comparativo de advérbios. Porque a tua caracterização aqui é para a ação de dirigir. Elas estão dirigindo. Você vai estar caracterizando a ação do verbo e não as pessoas. Então, você precisa de advérbios aqui. Então, não é adjetivo, tá? Careless é adjetivo. Não. O faster pode ser adjetivo e advérbio, mas o careless é descuidado, tá? Então, você é um careless driver. Você não drive careless. You drive carelessly, né? É o advérbio. Então, aqui é better e more carefully, porque eu preciso de dois advérbios. Porque eu estou caracterizando a ação e não a pessoa, tá? Então, cuidem, porque essa questão aqui foi pegadinha, tá? Essa daqui dá para confundir. Cuidem quando você estiver comparando ou você estiver utilizando, se é um adjetivo, caracteriza substantivos. Um advérbio caracteriza outro advérbio, verbo ou adjetivo. Em português, quando você é professor de português, inglês, em português fica fácil a gente identificar. Mas às vezes em inglês a gente confunde isso, tá? Então cuidem, porque essa questão aqui é para pensar. Talvez para vocês não seja difícil, mas eu considero uma questão bem traiçoeira essa número 5, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. 6. Reading a book more relaxing than watching TV. I agree. You to music too. Bom, aqui é uma questão de posição de advérbios, né? Geralmente o advérbio ele vem antes do verbo, a não ser que seja o verbo to be, tá? Principalmente se for advérbio de frequência. Advérbio de frequência ele vai vir depois do verbo to be. Então eu nunca vou dizer normally is, tá? Eu vou colocar o advérbio depois do verbo to be. Então essa tá errada e essa tá errada. Aqui as duas estão certas. Is normally or is generally. Agora o que vai definir é o próximo espaço. You can always listen or can listen usually, fica estranho até não falar, né? Can always listen, tá? Então, eu vou colocar o always antes do verbo, a não ser que seja o verbo to be, tá? Então, o advérbio de frequência, ele vem geralmente entre o sujeito, I always go to the movies, a não ser que seja o verbo to be, I am always, tá? Então, a certa é a letra B. 7. First, the long-missed twins looked at in surprise, and then they silently started questioning what had possibly happened to 30 years ago. Bom, primeiro, os gêmeos olharam para eles mesmos, né? Então, quando eu estou falando de duas pessoas que se olharam, é each other. Isso daqui eu acho que eu já expliquei em alguma prova, em algum vídeo que eu fiz. Não tem outra possibilidade, tá? Quando você olha para outra pessoa, você está em duas pessoas e vocês se olham, é each other. Não tem como ser outra. Quando é duas pessoas, é each other. In surprise, and then they silently started questioning themselves. Começaram a se questionar. Aí é a si mesmos, daí é themselves, tá? Pronome reflexivo.
What had possibly happened to them. Daí tá certo. Essa só pode ser, não tem como ser outra. Por causa do each other, tá? Quando eu tô falando com alguém e a gente se olha, we looked at each other, a gente se olhou, tá? Each other. A self-conceited person is someone, bom, é alguém, é uma pessoa, tá? Então não pode ser which, pode ser who, pode ser that. Whose não, porque não tem uma relação de posse aqui, né? Então não whose. Has an exaggerated sense of self-importance, whereas, enquanto que, self-confidence refers to the sense of confidence in them, não, porque é uma pessoa só, né? In oneself, em si mesmo. If clauses, né? Eu amo if clauses, gente. If clauses e voz passiva são as minhas matérias preferidas em inglês. If you want to play poker, bom, primeira coisa, vamos analisar as alternativas, tá? Porque assim, sempre tem uma errada, é o que eu falei antes, né? Então vamos analisar as alternativas. Have to, don't have to, can't to. Isso aqui não existe. Eu não uso to depois do can. Então, anulei uma. Mesma coisa aqui, ó. Must to, can to. Não, isso aqui não existe. Eu já eliminei duas. É muito melhor do que eu ter quatro, né? Should, shouldn't, mustn't, beleza? Don't have to, must, to, shouldn't, nossa. Olha ali, ó. Precisei ler? Precisei pensar? Não. Eles ajudam a gente no concurso, né? Vamos para a próxima. Também tenho modais, então vamos dar uma analisada antes aqui. Could to, can't to, não. Nunca uso to depois do modal, a não sei que seja ought, né? Essa tá tranquilo. Could to, não. Ó, aqui eu só eliminei duas, então aqui eu vou ter que ler e pensar. Vamos lá. My school may or might open a new sports center next year. The Old Country Club can or could be the right place. Daí a pessoa responde. It can't be. They're broke. Só pode ser o can't aqui. It mustn't, não fecha. It mustn't be, não. Não deve ser. Não, proibição não pode, não pode. It can't be, não pode ser. Eles estão falidos. Então, é por uma questão de sentido, né, gente? Não tem a possibilidade de ser. It can't be. Aqui é questão de regência, né? Tá? Isso aqui é questão de regência. Então, você tem que saber. Nós temos substantivos e adjetivos que regem determinadas preposições. Isso é regra de regência. Não tem como dizer por quê. É porque Papai do Céu quis, tá? Então, você tem que pegar lá uma listinha de substantivos e adjetivos que exigem tais preposições depois deles. You disregard, disregard for. E surprised at. Como que a gente sabe isso? Lendo, estudando, lendo, tá? Não tem... Ou você pega uma lista e decora. Eu sou contra decorar. Mas... aqui é a mesma coisa. Authority on. And anxious to. Essa eu sempre me confundo, eu sempre acho que é anxious for. Tá? Mas é anxious to be. Essa para mim é sempre difícil lembrar. He isn't eligible. Então, ele não é candidatável, né? Elegível for the job. Tá? E exception to. For to, letra A, né? Aqui, ó. Andrew shop, aqui é tempo verbal, né? For 11 months. For 11 months significa que ela está à venda. Então, ele colocou a venda há 11 meses atrás. Faz 11 meses que está à venda. Isso caracteriza present perfect, tá? Então, não pode ser presente simples, não é voz passiva, só pode ser present perfect.
Então, aparentemente, ela vai fechar em breve. Have you ever missed a flight? Você já perdeu um voo? Oh, yes. Mas daí eu tenho last year. Você tem a pergunta com present perfect, mas você tem last year. Last year é um passado acabado. Meus alunos dão risada quando eu falo passado acabado. Todo passado é acabado, eles dizem não. Present perfect não é passado acabado, tá? Mas um last year é um passado acabado. Isso quer dizer que é um passado simples. Então, você não vai poder responder com I have, tá? Você vai responder com passado simples. I missed my first flight to the US. Porque é last year. Ó, essa foi até a 15. A partir da 15, o que que diz? Ó, for questions 16 to 20, choose the incorrect option. Então, aqui tem que cuidar, porque você vai escolher a errada, tá? Aqui muda de figura. Então, vamos lá. It was 7 o'clock and Jack in the restaurant waiting for Rose to arrive. Titanic. He was tired because he, all afternoon, he was very nervous too. It was hard to believe that he parará her for 10 years. Então, he was sitting in the restaurant. He was in the restaurant. He was tired because he had been traveling. He had traveled. He traveled, não, né? Porque olha aqui, ele estava cansado porque ele tinha viajado toda a tarde. É um passado antes de outro passado. Aqui tem que ser had traveled ou had been traveling. Então, aqui não pode ser o passado simples. Para mim, é letra C. Ou não, por causa daqui, ó. Ah, mas é que eu tenho o because ele dá a noção do quando, né? Aqui eu errei, tá vendo? Olha aqui, ó, viu? Tem que analisar a outra, Silvia. Calma lá. Believe that ele não tinha, for 10 years, olha aqui, ó. For 10 years. Aqui não pode ser wasn't. E had been, tem que ser tempo composto, tem que ser present por causa do for 10 years. Teacher Silvia, presta atenção, né? Então, aqui a errada é a letra B. Tá? É a letra B. Aqui pode ser o simples porque tem o because. O because ele te dá a ideia do que aconteceu antes. Então, quando eu tenho because, eu tenho when, eu tenho after, eu tenho before, eu posso usar as duas no tempo simples, que eu vou ter a noção do que aconteceu antes, mesmo sem colocar o past perfect. Agora, um for 10 years eu não posso usar com tempo simples, eu me obrigo a usar um tempo composto. Por isso que a B é errada. 17. If I have a headache. Aqui é o primeiro condicional, né? Presente simples. First condition. I don't take anything. I take painkillers. I look up brain illnesses on Google. I'll see a doctor. Aqui, se eu completar, fica o zero conditional. Aqui fica o zero conditional. Aqui fica o first conditional. E aqui é o would do second conditional. Não pode. It's always the same. If my boss, if I decide, my boss asks, first conditional. If I decide, não, aqui é o zero, sorry, presente. If I decide, my boss will ask, first condition. If I decided, second condition. If I decide, is going first conditional. Tá, mas aqui, ó, o que eu tenho que ver? It's always the same, presente, é sempre a mesma coisa. Eu não vou usar um passado, né? É sempre a mesma coisa. Se eu decidir sair mais cedo, o meu chefe me dá alguma coisa para fazer. Não posso dizer, é sempre a mesma coisa. Se eu decidisse sair, meu chefe me daria. Não, não vou dizer no passado, né? Se é sempre a mesma coisa, é presente. 19. It was a huge rock. Era uma pedra enorme. Se eu caísse ou tivesse caído, eu teria quebrado minha perna. Eu tenho que achar a errada, né? Fell would break, tá certo, segundo condicional. Had fallen, could have broken, terceiro. Had fallen, would have broken, terceiro condicional. Fall, primeiro, como segundo. Essa daqui, né? Letra D, tá certo. Essa daqui tá errada. Porque misturou o primeiro com o segundo.
É a errada que eu tenho. Eu me confundo muito quando é a errada que tem que assinalar. Aqui eu tenho inversão, ó. Inversão, had I. Had I realized what would happen here? Had I é a mesma coisa if I had, tá? If I had realized. Had I realized, I would... Não, mas aqui precisa... I wouldn't have accepted. Porque é terceiro condicional. Had I realized é terceiro condicional. A letra A já é errada. Ó, essa tá certa. Terceiro condicional. Terceiro condicional. If I realized, esse é o segundo condicional. É a A já? É a A? Uhum. Da 21 a 25, choose the option which has the same meaning, que tem o mesmo sentido da frase. Então, eu vou ler a frase e eu tenho que achar qual das alternativas fala a mesma coisa, tá? I have just had my car serviced. Então, quer dizer, eu acabei de arrumar o meu carro, mas não fui eu que arrumei, né? Isso daqui é um causative verb. Eu tive o meu carro arrumado, alguém arrumou o meu carro, né? Então, someone has just fixed my car. Porque não fui eu que arrumei. Se vocês querem estudar isso daqui, é causative verbs, tá? Causative verbs. É o have, o get, o let, o make. Acho que são esses quatro os principais, tá? É quando você... Porque nós falamos, por exemplo, em português, eu cortei meu cabelo. Ou amanhã eu vou cortar meu cabelo. Mas não sou eu que vou pegar a tesoura e cortar meu cabelo. Alguém vai cortar o meu cabelo. Mas em inglês eles não falam isso. Eles não falam eu cortei meu cabelo ou eu vou cortar meu... Alguém vai cortar o meu cabelo. Eu não falo eu pintei minha casa, como eu falo em português, né? Alguém vai pintar a minha casa. Então, em inglês eu não posso falar isso, tá? Isso são causative verbs. The children were told to leave school before the thunderstorm. Isso daqui é voz passiva com dois objetos, né? Então, foi falado para as crianças saírem da escola antes da tempestade. The children told their teachers? Não. The teachers told the children to leave school earlier. É a letra C. Os professores falaram para as crianças sair da escola mais cedo. Letra C, né? Letra C. Eu olho aqui do lado porque eu tenho o estudo que eu faço antes, tá, gente? Eu resolvo a prova antes e faço o estudo do porquê das respostas. E às vezes eu faço dias antes, então eu me esqueço das respostas. Eu tenho sempre o estudo aqui do lado para ir conferindo. Vocês viram que aqui eu errei, né? Aquela questão aqui, como é que tá? Enfim, aquela lá do... Aqui eu acabei me confundindo, né? Porque eu faço o estudo dias antes, às vezes, e daí quando dá tempo eu venho gravar o vídeo. E daí eu não olho, nem sempre eu olho de novo o estudo, eu vou resolvendo aqui de novo como se fosse a primeira vez, e daí eu acabo me confundindo. Então eu sempre olho aqui do lado porque eu tenho o meu estudo feito aqui, ó. Eu sempre tenho meus rascunhos aqui, tá? Então se eu olho aqui do lado é porque eu tô colando. David broke down and wept when he heard the news. Broke down, nesse sentido aqui, tá tipo assim, ele entrou em colapso, ele teve uma crise, ele desabou, ele começou a chorar, tá? He broke down and wept, quer dizer, ele entrou em colapso e começou a chorar, ele quebrou, né? Ele parou de funcionar, he broke down. Mesma coisa quando se diz my car broke down, meu carro parou de funcionar, quer dizer, ele teve uma crise, ele começou a chorar copiosamente. David was very angry, não. Lost control of his emotions, acho que é esse. Lost control of his emotions, tá? É esse broke down aqui, breakdown. I feel I ought, blá, 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 I feel I ought to bring up another small matter from Switzerland. Bring up é você trazer um assunto à tona, tá? Isso aqui é um phrasal verb. Bring up é você tá numa reunião, tá numa discussão, e você lembra que você tem que falar sobre certo assunto, você bring up, você vai trazer aquele assunto à tona para conversar. I have to disagree, I have to respond, I have to support. Eu acho que I have to mention. Tá? Matter é um assunto. Assunto, um problema, né? What's the matter with you? Qual é o problema, tá? Lucy has kindly agreed to stand in for Gary in the monthly meeting. Aqui nós temos mais um phrasal verb, né?
stand in. Então, ela gentilmente aceitou o quê? O que é o stand in? Não é tolerate, tá? É substituir, tá? Não é representar, não é defender, não é suportar, é take the place, é substituir, tomar o lugar do Gary na reunião, tá? Então, aqui nós temos phrasal verb como stand. Bom, essa foi a prova, então, do IMPAR de Fortaleza de 2012, que eu não lembro, sério mesmo, quem me mandou, mas agradeço. E se vocês quiserem mandar outra prova para eu analisar, já sabem, podem mandar ali no meu WhatsApp, mas não esqueçam de mandar com gabarito, tá? Então, eu não analiso prova sem gabarito por uma questão de ética até, né, gente? Eu não sei tudo, não posso me meter a analisar uma questão sem ter gabarito e, de repente, falar uma besteira aqui para vocês, tá? Eu gosto de ter certeza do que eu falo. Então, muito obrigada para quem ficou até aqui comigo. Por favor, se inscreva no canal, recomende o canal para quem você sabe que está estudando inglês para um concurso ou que precisa de dicas de inglês. Não esqueçam que tem o curso de inglês para concurso público toda quarta-feira à noite. Se você precisar de informações, me chama no meu WhatsApp que eu respondo com o maior prazer. Às vezes eu demoro para responder porque eu estou dando aula, mas eu respondo assim que possível, tá bom? Um grande abraço, obrigada para quem me acompanhou e quem me acompanha. Não esquece de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Bye, bye.